Rodrigo para aprender a assoviar, né? Deu uma falhada no assovio. Então vamos lá, gente. A palavra vai começar. Coloca o celular no modo silencioso. Coloca, porque vai tocar. Vai tocar. Teve um culto aqui que teve um irmão, coitado. O celular caiu no chão. Que estava tocando, ele tentando desligar, não conseguia, se enrolou, o celular caiu no chão. Então coloca, porque senão toca. Separe o seu material de anotações e seu agasalho. Agasalho não, está tranquilo, né? Amém? Tem alguém com frio aí? Não? Então, glória a Deus. O tema nessa noite é: seja diferente. E o pessoal da mídia sempre me surpreende, porque eu só sei o que vai ser na mídia quando eu vejo aqui, junto com vocês. Eu fico sempre surpreso. Hoje, gente boa. Vamos lá, nossa declaração de fé? Vamos juntos? 1, 2, 3. Abre os meus olhos as maravilhas da sua lei. Aleluia. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós queremos ver, e não só ver, mas entender e viver a tua palavra. Aleluia. Abra sua Bíblia, Mateus 5, a partir do versículo 43. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. E aí, enquanto você procura, porque a gente não vai ter tempo, eu queria ler lá do versículo 1, mas para a gente poder ganhar tempo, eu vou resumir para você do versículo 1 até o 42, tá bom? Então, enquanto você procura aí, ouve a minha voz. Então, Mateus 5, no versículo 1 ao 2, Jesus, ele vê a multidão. Ele sobe no monte, vê a multidão e começa a ensinar. Do versículo 3 ao versículo 11, fala das bem-aventuranças. E aí, muita gente chama essa seção da Bíblia de o Sermão do Monte ou o Sermão das Bem-aventuranças. Enfim, Jesus, ele, do versículo 3 até o 11, ele fala 9 vezes bem-aventurado. 9 vezes. E aí, olha o que significa bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa muito feliz, afortunado ou imensamente abençoado. Grava isso. O termo descreve quem tem a graça de Deus e desfruta de uma alegria profunda que não depende apenas das coisas materiais ou do momento bom ou do exterior. Então, é uma alegria profunda. Bem-aventurado é sortudo, afortunado. Só que, quando a gente começa a ler o versículo 3 até o versículo 11, é um contraditório, porque Jesus fala: bem-aventurado o pobre, bem-aventurado o que não tem injustiça, bem-aventurado, bem-aventurado. São versículos contraditórios, porque está dizendo que sortudo, aquele que tem a ausência de algo. Mas Jesus completa: bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Por quê? Porque será saciado. Então, aquele que nasceu de novo, todo aquele que nasceu da água e do Espírito é diferente. Quem nasceu de novo é diferente. E o que nós vamos conversar aqui nessa tarde é isso, é só para lembrar você, eu não vou te contar nada novo. O Espírito de Deus nessa tarde, ele só quer nos lembrar de que nós precisamos estar na nossa essência, ser diferente. A essência de quem nasceu da água e do Espírito é ser diferente. E essa passagem da Bíblia mostra isso. Como que é sortudo, bem-aventurado, cheio de alegria, aquele que tem falta de algo. E aí vai o primeiro ponto que a gente precisa observar. Porque aquele que nasceu da água e do Espírito, ele não é feliz pelo agora, ele é feliz pela proposta do futuro. Ele não é feliz pelo agora, ele é feliz pela esperança que tem em Jesus Cristo. Então você pode estar sendo injustiçado agora, mas você vai ser saciado de justiça. Enquanto você não é saciado de justiça, você vai
sendo alegre, sendo bem-aventurado, sendo feliz, porque a nossa alegria não depende do que está fora, mas depende do que está dentro. E quem está dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. E aquele que habita em nós, aquele que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Você entende como você é diferente? Aleluia. Então, continuando aqui, do versículo 12, no versículo 12, ele dá uma ordem: regozijem-se. É uma ordem, é imperativo, não uma sugestão, como o pastor Rodrigo tem ensinado. Deus não dá sugestão, Deus dá ordem. E a gente não questiona, a gente obedece. Ele fala: alegrem-se, regozijem-se, numa sequência de faltas, de ausências. Mas apesar disso tudo, pela proposta, pela a esperança que temos em Cristo, alegre-se. No versículo 13 até o 16, ele nos dá uma identidade e um propósito, que é a palavra que o nosso pastor tem trazido para a igreja, que nós somos o quê? E mais o quê? Identidade. Sal da terra e luz do mundo. E propósito: salgar e iluminar. Então você tem uma identidade, e essa identidade te dá um propósito. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. No versículo 17 ao 20, começa a complicar a nossa vida. Por quê? Porque Jesus vai dizer: olha, se a justiça de vocês não for superior à dos escribas, vocês não entenderam a minha proposta. Vocês não entenderam o reino. Então, Jesus, ele complica a nossa vida nesse trecho, nessa passagem. Porque ele fala: olha, o escriba, o fariseu, ele tem um comportamento tal. Você tem que ser superior. O seu comportamento tem que ser diferente. Tem que ser acima. No versículo 21 ao 26, ele estabelece uma nova cultura de relacionamento interpessoal. Vai falar no trato com o irmão. Se você achar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa ali a tua oferta, se reconcilia com o seu irmão, depois você volta e oferece a sua oferta. Versículo 27 ao 32 fala da fidelidade conjugal. Do 33 ao 37 fala da fidelidade civil, moral e social. Do 38 ao 42 fala da capacidade e da decisão de resistir às injustiças que sofremos no dia a dia. E aí a gente chega no versículo 43, eu quero ler junto com você. Diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Ele faz com que o sol brilhe sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus começa dizendo: olha, você ouviu o que foi dito? Você sabe como é o proceder, a cultura que você está inserido? De, se te amar, beleza, ama de volta. Se não te amar, você odeia. Mas odeia com força. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso fala de uma cultura, uma maneira de pensar, onde eu sou beneficiado. Nessa cultura de amar quem me ama, de favorecer quem me favorece e odiar o meu inimigo, eu sou beneficiado. Eu me dou bem nessa. Por quê? Se você faz algo para alguém e esse alguém é capaz ou tem recursos para te retribuir,
Você não está fazendo porque você ama o outro. Você está fazendo porque você está esperando recompensa. E aquele que não pode fazer nada por mim, eu faço o quê? Eu nem olho na cara. Dou nem ideia. Por quê? Porque não pode fazer nada por mim, não pode me beneficiar, não pode abrir portas. Jesus está falando para esses homens, olha, essa é a cultura estabelecida. Vocês ouviram isso dos seus antepassados. Vocês vivem dessa forma. É uma cultura estabelecida e você está inserido nela. Eu tenho certeza que você já passou por essa situação, de você favorecer alguém que aos seus olhos não merecia. E aí alguém chegar para você, pô, mas você vai facilitar a vida de fulano? Ele só te atrapalha. Ele só coloca a armadilha para você tropeçar, quer puxar o seu tapete. Você ainda assim continua ajudando. Você é muito bobo. Você já ouviu isso aqui alguma vez? Não? Você já passou por isso? Aleluia, não estou sozinho. Tem sangue de barata. Você é trouxa. Está dando mole. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Por aqueles que perseguem vocês. Jesus fala, a cultura é essa, que está estabelecida é essa, mas eu estou dizendo para vocês, se vocês querem ser superiores aos publicanos, superiores aos religiosos, se vocês querem ser diferente dessa cultura que está estabelecida, ame o seu inimigo. Ore por quem te persegue. E vou te falar uma coisa, você tem que ser muito crente para viver essa palavra. Não é pouco crente não, tem que ser muito crente. Mas lembre-se que você tem uma identidade e um propósito, você é sal e luz. O propósito é iluminar e salgar. E você não imagina como você ilumina quando você ora por quem te persegue. Você não imagina quanto você salga, como você faz a diferença quando você socorre quem nunca te socorreu. Talvez a pessoa que está sendo alvo da sua ação não reconheça e nunca retribua, mas tem uma nuvem, uma multidão à sua volta, te observando e olhando o seu proceder diante das circunstâncias que você vive. Seja diferente. Seja diferente. Quando Jesus fala isso, Jesus ele fala de uma quebra na cultura estabelecida e a implantação de uma nova maneira de pensar. Jesus está quebrando a forma de agir daquela geração, daquelas pessoas que estão ouvindo ele. Para o ouvido de um judeu daquela época, isso é loucura. Loucura. É inconcebível amar o inimigo. Jesus está ensinando para os discípulos, ensinando para aquela multidão que se estabelece um novo reino, se estabelece uma nova autoridade, quando você muda a sua forma de agir, de pensar e de falar. Não precisa ir longe. Estávamos nas trevas, escravos do diabo e do pecado. Quem aqui falava palavrão? Tem mais gente aí que eu sei, pode levantar a mão, com vergonha não. Isso. Eu falava muito palavrão, já falei aqui. Porque eu aprendi a falar palavrão. O apelido da minha falecida avó é Maria Palavrão. Então, por aí você imagina. Eu falava muito palavrão. Palavrão era vírgula. Uma maneira de pensar. Que expressa o reino a que eu servia. Ok? Passamos para o reino da luz. Fomos arrancados das trevas, lamaçados do pecado, e aí agora estamos na luz. A gente continua falando palavrão? Aleluia. Mas de vez em quando dá vontade? Dá ou não dá? Mas você fala? Por quê? Porque você não é mais quem você era. Se te procurar no seu passado, como a gente canta, você não está mais lá. Se te acusar dos seus pecados, ele já pagou. É uma nova cultura, uma nova forma de pensar, aleluia.
um novo jeito de ser gente. Amando o inimigo, orando por quem persegue. Porque antes a gente fazia o quê? A gente fazia macumba para matar o inimigo. A gente amaldiçoava, a gente falava mal, fazia fofoca. Agora, nós sofremos o dano e entregamos para o Senhor. Aí só abre um detalhe aqui, um parênteses aqui, irmãos. Entenda uma coisa em nome de Jesus: ser crente não é ser bobo. Ser crente não é ser bonzinho. Não é ser bonzinho. Ser crente é ser justo e misericordioso. Porque quando você age com misericórdia, você está fazendo alguma coisa para alguém que não merece, porque foi assim que Jesus fez por nós. A gente não merecia a salvação. A Bíblia fala que nós merecíamos a condenação eterna. Nós éramos inimigos de Deus, transgressores da lei, dignos de morte. Jesus vai e morre na cruz por mim e por você, esse tipo de gente, indigno. E por graça e misericórdia, Ele se coloca em nosso lugar, morre no nosso lugar e nos acolhe, nos redime, nos adota. Então não é ser bonzinho, não é fingir que não está vendo, não é fingir que não está doendo. Mas é não resolver na força do ódio, é não resolver na vingança, mas resolver de uma maneira que glorifique o nome de Deus. Você entende isso? Diga amém. Aleluia. Nessa nova cultura, eu não sou beneficiado. Nós somos beneficiados. O eu sai do foco. O eu sai do centro. Porque nessa nova cultura, duas coisas acontecem. Eu expresso a minha paternidade e o outro recebe o amor que vem do Pai e flui através de mim. Então, antes, olho por olho, dente por dente, todo mundo ficava cego e banguela. Agora, como nós lemos, eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, quando eu expresso misericórdia, eu estou expressando a minha paternidade. Eu estou sendo Deus, sendo Jesus na vida de alguém. Então, eu não sou mais o beneficiado. Nós somos os beneficiados. Porque João 17 diz que vão crer em Jesus. Você pode ler lá depois. Vão crer em Jesus ao olhar para nós e ver em nós amor. A oração sacerdotal. João capítulo 17. Vão olhar para nós, ver a forma como nós nos amamos e vão crer em Jesus, vão crer em Jesus Cristo. Então, quando eu não olho mais para o meu benefício da vingança, porque talvez só eu sinta isso. Talvez só eu, talvez você não. Mas, quando alguém te faz alguma coisa, e essa coisa que essa pessoa te faz, te ira, te deixa revoltado, com raiva, e aí você abre a boca e começa a falar mal dessa pessoa, não é tipo uma terapia, não parece que você fala e para, que você fica leve. Que é você não, só eu. Leve, falei. Só que as minhas palavras estão matando essa pessoa. E quem está me ouvindo falar, fala, mas rapaz, esse cara não é crente. Ele não fala do amor de Jesus, fala que Jesus cura, salva, liberta. Lá na igreja ele é tão bonitinho, ele levanta a mão, ele chora na hora da música. E agora ele está matando essa pessoa. Porque a gente precisa ter em mente, e eu de verdade, gente, de verdade, eu tenho buscado isso em Deus, é que nesses momentos de ira, eu falo assim, Senhor, guarda o meu coração, e me ajuda nesse momento, nessa oportunidade, me ajuda a expressar o seu amor. Eu tenho orado pelo cara da moto, está sumido, glória a Deus, já se converteu. De madrugada, sumiu, aleluia. Um bom tempo que não aparece. Só falta aparecer agora, né?
Entende, amado? Porque estão olhando para nós. A Bíblia fala que nós estamos cercados por pessoas assim, ó, esperando, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você vai manifestar o seu Pai. E essa manifestação vai tocar em alguém e você não vai nem se dar conta. E esse alguém sendo tocado pela manifestação do Filho de Deus, ele pode encontrar a salvação em Jesus Cristo. Você é canal. Quando o amor de Deus flui através de mim e de você, nós somos canais desse amor. E esse amor alcança alguém. Se eu amo, só quem me ama, sou igual a todo mundo. Mas Jesus me manda ser diferente. Se eu amo só quem me ama, sou igual a todo mundo. E o que mamãe falava? Você não é? É isso aí. Você não é todo mundo. Você é diferente. Os filhos de Deus são estranhos, esquisitos, diferentes, loucos. Os filhos de Deus não se formatam ao padrão mundano estabelecido. É por isso que a gente é diferente. É por isso que a gente é louco. É por isso que a gente é doidão. Por isso que olham para a gente e falam, que isso? Não, não acredito. Você vai ficar calado diante disso. Você não vai revidar. Você não vai chutar o pau da barraca. E a carne está assim, vai, dá só um peteco, sim, só. E o Espírito Santo está, não, vai não, segura, tem gente olhando, seja diferente. Oportunidade de você expressar a minha glória, oportunidade de expressar o meu amor, segura, vai passar. Essa raiva vai passar, esse ódio vai passar, essa vergonha vai passar. E no final de tudo, o meu nome vai ser glorificado. Segura mais um pouco, aguenta. Teve uma época lá em casa que a Caixa estava bebendo muita água. E eu não entendia por quê. Aí uma vez a gente conversando, ela soltou sem querer. Não, porque eu aprendi com a fulana. Quando eu quiser falar alguma coisa, eu bebo água. Encho a boca d'água e fico quieta. Pelo menos fique hidratada. Uma técnica. A maioria das vezes eu que fazia raiva. Contribuiu com a hidratação dela. Mas você consegue entender, amado? Você é diferente. Por que eu e você somos diferentes? Porque a gente é bonzinho? Não. Porque a gente é melhor do que os outros? Não. Porque nós estamos fora dessa formatação mundana. Onde diz que bateu, levou, se fizer eu faço também, se eu roda a baiana. Romanos 12, Paulo ele começa dizendo assim, eu rogo, irmão, eu suplico a vocês, para que vocês, primeiro, se apresentem como um sacrifício vivo. Você precisa se apresentar como um sacrifício vivo. Quando eu me apresento a Deus como um sacrifício, o que acontece com o sacrifício, você sabe? O sacrifício morre. Quando você se apresenta como um sacrifício vivo diante de Deus, como você se apresenta sacrifício vivo diante daquele que vai degolar você para o mundo e te fazer ressurgir um novo homem, uma nova mulher para Ele, você já não tem mais justiça própria, você já não tem mais vontade, você já não vai onde você quer, não fala mais o que você quer, porque você é diferente. E aí, quando olham para você, falam assim, caramba, esses dias se espantaram, porque eu falei que eu estava casado há 33 anos. Isso tudo é com a mesma mulher, graças a Deus. Não parece o tempo todo, não, que bom. Olha que loucura. Se espantou porque tem muito tempo de casado. Por quê? Qual é a cultura estabelecida? 2, 3, 5 anos, separa. A agenda não bate, separa.
Deixa a toalha em cima da cama, separa. O arroz dela parece cocada, separa. Tudo é motivo para separar. Mas nós somos diferentes, amado, amém? Somos diferentes. Lá no trabalho, lá, de repente, de algum irmão aí, todo mundo pega todo mundo. E aí chega para você dar um catuque, e aí, vai? O cara, não, sou fiel. Para, pô. Jovem virgem hoje. Já ouvi falar que é virgem, vão rir da cara dele. Mas esse é o padrão do céu. Esse é o padrão de Jesus. Fidelidade. Esse é o padrão do céu. E nós vamos viver esse padrão, amado. É difícil, não é fácil, mas nós vamos viver esse padrão para a glória do nome do Senhor. Como ser diferente? Vamos lá no versículo 48, olha o que diz aí. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Em outras versões, perfeito como é perfeito o vosso Pai. A palavra perfeito, aí no grego, é teleioi. Teleioi não é sobre inerrância. Não é que ser perfeito é ser inerrante. Teleioi é perfeito no sentido de completo, de maduro. Eu sei que tem gente que gosta de fruta verde com sal. Psicopata. Não tem outra. Arrancar uma manga. Gente, manga é uma fruta deliciosa. Vai arrancar um negócio verde para comer com sal, espera mais um pouco. Ou seja, tem um tempo certo para ser colhido. Está maduro, é colhido e é aproveitado na sua plenitude. Plenitude de sabor, plenitude de perfume. Manga é uma fruta muito cheirosa, eu gosto muito de manga. Um abacaxi madurinho. Para que comer abacaxi verde, gente? Psicopatia, só pode. Ser maduro é estar completo, pleno, no tempo exato. Não, faz isso não, cara. Faz isso não, não. Cajá com sal, ele está aqui sussurrando, faz isso não. Não é de Deus não, não é de Deus não. Fruta verde com sal, vai ter que tomar losartana 50 miligramas 2 vezes por dia. A pressão vai estourar. Não, fruta, nada verde com sal não, gente. Espera o tempo. Em nome de Jesus. Então, amado, é ser completo. Uma bicicleta. Pensa nisso, uma bicicleta. São 2 pedais, correto? Amém? Bicicleta, 2 pedais, beleza. Se faltar um pedal, você consegue andar com a bicicleta? Consegue, gente. Que isso? Que isso? Não consegue? Zero 1 está quebrando minha mensagem. Com um pedal você consegue. Com um pouco de esforço você consegue andar com um pedal. Mas você anda bem? Não. Por quê? Está faltando uma peça. Ser completo em Deus, amado, ser pleno em Deus, é você estar na sua capacidade máxima. Não é ser perfeito. É ser habilitado. Não é nunca mais errar. Não é isso. Porque se fosse isso, eu seria o primeiro a ser fulminado aqui, gente. Não é nunca mais errar, mas é estar pleno em Deus, buscando aquele que é perfeito, usando plenamente todas as ferramentas que Ele te dá, para a glória do nome dEle. Então, seja perfeito como o seu Pai é perfeito. Busca a perfeição. Busque ser perfeito, no sentido de completo, no sentido de maduro. Para de ser menino. Para de reclamar de tudo. Para de só ver defeito nas coisas. Isso é coisa de menino, não é coisa de gente madura. Gente madura, quando vê o problema, resolve. Imaturo, ele vê o problema e amplifica o problema. Gente madura é gente que soma. Gente imatura é gente que diminui. E já tem muita gente no mundo diminuindo. Seja diferente. Agregue na sua vida, na vida de pessoas. Seja uma ferramenta nas mãos de Deus para consertar pessoas.
Então, primeiro, seja maduro. Segundo, apresente-se como sacrifício, morra. Abre lá rapidinho, Romanos 12. O meu tempo já foi, mas é rapidinho. Romanos capítulo 12. A partir do 1, diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você quer ser perfeito? Primeira coisa, morre. Não fisicamente, por favor. Mas morra para as suas vontades que estão fora da vontade de Deus. Morra para os seus questionamentos que estão fora dos questionamentos da Bíblia. Você quer ser diferente? Bata de frente com tudo aquilo que não for do céu. Não negocie. Não estou falando para você apontar os outros, não. Quando eu falo bater de frente com tudo que não é do céu, é na tua própria vida. Não é apontar o outro. O outro que está ainda cegado pelo pecado, a gente oferta o amor de Jesus, falando a verdade, porque falar a verdade também é amar. Agora, com relação à minha vida, eu preciso ser radical com aquilo que não vem do céu, radical com pensamentos que não são pensamentos do Senhor, radical com decisões que não são decisões do Senhor. Quando te chamarem para alguma coisa que não é correta, não tenha medo de dizer não. Ah, mas eu vou perder a amizade. É amigo mesmo, tem certeza? Tem certeza? Amigo de verdade não chama para furada. Ah, mas o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é um filho de Deus. Vão pensar que você é um crente de verdade. Vão pensar que você é diferente do mundo. Aquele que nasceu da água e do Espírito não se conforma ao mundo. Não fala o que o mundo fala, não pensa o que o mundo pensa, não age da forma que o mundo age. Você é diferente. Terceiro e último, seja transformado pela renovação da sua mente, de acordo com a palavra de Deus. Como que eu vou ser diferente? A partir do princípio que eu entender que eu estou num reino de luz, que eu tenho um Senhor chamado Jesus e tenho um Pai chamado Senhor dos Exércitos. E como nós lemos lá no versículo 43, nós temos um Pai. Seja perfeito como o seu Pai. Faça tudo para a glória do seu Pai. Como que eu vou ser diferente se eu não conheço aquilo e aquele que me torna diferente? Porque só tem uma maneira da gente não agir de acordo com a cultura estabelecida. É estabelecendo uma nova cultura. Amém? Você lembra? Como que eu estabeleço uma nova cultura? Fazendo aquilo que é contrário à cultura estabelecida. Para que eu possa agir de forma diferente da do mundo, eu preciso primeiro conhecer Jesus. Ter Ele como meu Senhor. É o primeiro passo. Porque se eu não tenho uma experiência com a pessoa de Jesus, dificilmente eu vou entender a lei do reino dele. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, conhece. Jô Soares era um homem inteligentíssimo, ele conhecia a Bíblia. E tinha uma boa assessoria também. Teve uns 2 programas aí que eu vi o Jô Soares colocar uns 2 crentes aí numa enrascada, usando a Bíblia. Mas ele não vivia essa verdade. Porque ele conhecia a Bíblia, mas não conhecia o verbo vivo, Jesus Cristo. Para ele a Bíblia era uma informação. Para quem nasceu da água do Espírito, a Bíblia não é mais informação.
A Bíblia é o Cristo em papel, o Cristo encarnado, as leis do reino estabelecido dele. Eu conheço Jesus através da palavra dele. Eu preciso, para andar diferente do mundo, conhecer a palavra de Deus. Eu tenho encontro com Jesus, Ele é o meu Senhor, entreguei a minha vida a Ele. Agora eu preciso conhecer a palavra dele. Porque quando eu ver algo, eu vou ter capacidade crítica de falar, não, isso aí parece bom, isso aí parece legal, mas não está na Bíblia. Porque lá no início, quando Eva foi enganada, o diabo colocou uma dúvida no coração dela. E ela olhou para o fruto, diz a Bíblia que ela olhou e viu que era bom, bonito, desejável para comer e dar entendimento. Tem coisas que a gente vai olhar, amado, e vai parecer que é bonito. Tem coisas que a gente vai olhar e vai ser, caramba, essa é a minha oportunidade, é o meu momento, isso aqui é perfeito, aleluia, eu vou lá. Mas aí quando você olha para a Bíblia e fala, pensei que era, não é. A Bíblia é o que me capacita a andar diferente. Você tem uma missão, amado, como filho de Deus, ser diferente. Você tem uma missão, e essa missão ela não é fácil, não é tranquila, principalmente no início da caminhada. Eu falo sempre isso no start. O princípio da caminhada é o mais crítico ali, os primeiros 6 meses é o momento mais crítico, porque não é fácil, mas é possível. Se você decidir, é possível. Seja diferente. Expresse o amor de Deus. Glorifique o nome dele nas suas ações. Deixem olhar para mim e para você e falar, caramba, é doidão, né? É maluco, não fuma, não bebe, não cheira, não adultera, não rouba, não está nos negocinhos, não faz fofoca. Que gente estranha. Seja diferente, você vai experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Fica de pé um pouquinho. Aleluia. Você tem uma missão, ser diferente. Fala para o teu irmão aí, você tem uma missão. Ser diferente. Andar na contramão do mundo. Aleluia. Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Dá-me um coração igual ao teu. Você foi abençoado nessa tarde. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Peça a Ele isso. Senhor, me ensina a ser um filho teu, um cristão de verdade, e não apenas um religioso. Peça isso ao Senhor nessa tarde. Deus, transforma o meu coração. Toca, Senhor, na minha vida. Me ajude a perdoar essa pessoa que me fez mal. Me ajude, Senhor, a passar por cima disso, a resolver essa situação. Me dá um coração, Senhor, que seja semelhante ao coração de Jesus. Senhor, nós oramos com a Tua igreja nessa tarde. Te agradecemos por essa palavra que o pastor John Lennon trouxe para nós. Palavra do céu, palavra, Deus, que confronta o nosso coração. Nós não queremos brincar de ser crente. Nós não queremos brincar de ser igreja. Nós queremos ser, Pai, um reflexo, Senhor, do céu na terra. Queremos ser um reflexo de Cristo nessa terra. Tua palavra diz no Evangelho de João, Senhor, que é pelo amor que nós seremos reconhecidos como Teus discípulos.
não é pelos nossos dons, não é pelo tanto de dinheiro que possuímos, mas é pelo amor, Senhor. Ah, Deus, transforma o nosso coração, Senhor. Nos ajude, Senhor, a melhorar. Nos ajude, Senhor, a sermos aperfeiçoados em Ti. Nos ajuda, Senhor, a amadurecermos, como o pastor John Lennon trouxe aqui para nós. Não é sobre perfeição, mas é sobre plenitude. Senhor, é sobre desejar ser transformado. Nos ajuda, Senhor, quebrando o nosso coração, quebra o nosso ego, quebra o nosso eu. Ó Deus, como Naamã, Senhor, nós queremos nessa tarde, Senhor, tirar a nossa farda, tirar as nossas conquistas, as nossas medalhas, colocar tudo isso de lado. Nós queremos dar, Senhor, quantos mergulhos forem necessários para chegarmos à Tua semelhança, para termos um coração semelhante ao Teu. O Senhor não nos vê com base nas nossas vitórias, o Senhor não nos vê com base, Senhor, naquilo que nós conquistamos, mas o Senhor nos vê com base naquilo que nós somos em Ti. Se somos discípulos ou não, se somos ovelhas ou bode, se somos trigo ou joio. Dá-nos um coração igual ao Teu, Jesus. Nos ajuda, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprir com o Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração, dá-me um coração igual ao Teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao Teu. Aleluia, aplauda o Senhor nessa tarde. Deus, bendito seja o Teu nome. Obrigado. Leva-nos em paz, Senhor. Leva o Teu povo em paz e em segurança. Nos dá uma semana de profundas reflexões. Nos dá uma semana, Senhor, de profundo quebrantamento, para que nós possamos nos voltar para Ti com humildade. O Senhor mesmo diz: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Nos ensina, Senhor,
e nos transforma em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz. Deus abençoe. Até quarta-feira. Deus te abençoe. Tchau, tchau.